Olá, o meu nome é Fátima. Tudo aconteceu quando eu tinha 7 anos de idade, no ano de 1984. Eu me lembro bem, pois eu estava na antiga primeira série. Eu morava na cidade de Almenara, Minas Gerais, e a escola ficava bem perto da minha casa, umas 4 quadras, assim que era possível ir caminhando. Eu me lembro que nas primeiras semanas a minha mãe me levou para que eu aprendesse o caminho, mas depois eu fui sozinha, acompanhada de 5 coleguinhas. Nós íamos juntos para a escola. Naquele tempo tudo era mais seguro. Carros naquela cidade quase não existiam. Estudávamos de manhã. Eu me lembro que era mês de junho, pois a nossa escola estava enfeitada para as festas juninas e estava bastante frio. Teve um dia que os 4 coleguinhas que nos acompanhavam ficaram doentes com gripe. Então somente eu e a Ana fomos para a escola. Eu me lembro que era uma manhã fria, e ao sairmos de nossa rua e seguimos para a escola, passamos por uma quadra e vimos uma coisa que nos chamou muito a atenção. Em um canto da rua havia uma casinha enfeitada com jardins e enfeites da época junina. Tudo muito colorido, iluminado e alegre. Até mesmo um som de música de sinos. Então vimos a dona daquela casa. Uma senhorinha vestida como roupa de qualquer vovó, baixinha de óculos, bem branca, cabelos em coque brancos como neve. Ela tinha quase a nossa altura, mais ou menos 1,5 m. Ela nos acenou sorrindo, nos convidando para entrar naquele espaço. Achamos tudo muito lindo, mas estranho ao mesmo tempo, pois até ontem aquele local era apenas um quintal vazio e nem cercado era. Agora uma casinha pintada de amarelo como se fosse a casa de uma boneca. Aquilo me deixou com a pulga atrás da orelha. A doce velhinha nos acenava, nos chamando e nos oferecendo coisas que pareciam pirulitos daqueles bem grandes. Em nossa inocência, nós nos questionamos com rapidez de tudo aquilo, mas não demos muita importância. Eu, encantada com aquilo, eu fui até aquela velhinha, mas por sorte a Ana me chamou, dizendo que iríamos nos atrasar para a escola e que talvez iríamos encontrar os portões fechados. Foi isso que me trouxe à realidade, e também os meus pais iriam ficar furiosos. Quando eu decidi obedecer a Ana, eu percebi que aquela senhora ficou bem frustrada, e o seu semblante mudou. Repentinamente tudo foi mudando. A casinha amarela ficou cinza, a beleza, as luzes, colorido, tudo foi mudando. Até mesmo a senhorinha começou a mudar. Ela continuava do mesmo tamanho, porém, agora ela tinha um semblante de maldade, como se fosse uma verdadeira bruxa. Essas que as pessoas contam em relatos, filmes e livros de história. Tudo aquilo foi desaparecendo diante dos nossos olhos. Nós estávamos muito assustadas e saímos correndo. Nos perguntávamos se outras pessoas estavam vendo aquilo. Era uma manhã fria e havia poucas pessoas na rua. Eu não sei se somente eu e a Ana vimos aquilo. Desde aquele dia, nós não conseguimos tirar aquilo da cabeça. Nós tentamos falar isso para os adultos, mas sem sucesso. Eles recebiam isso com risadas, deboche e até mesmo os nossos pais zombavam da gente. Então resolvemos fazer um voto de silêncio e não contar isso para mais ninguém. Porém, nunca mais esquecemos daquilo. Eu nunca entendi o porquê aquilo aconteceu conosco. Talvez, se nós tivéssemos entrado naquela casa, naquele dia, provavelmente eu não estaria aqui contando esse relato para vocês. O meu nome é Antenor. O caso a seguir se deu em uma cidade próxima a Goiânia, no ano de 2011. Meu amigo chamado Juarez me contou que o que passou com ele naqueles dias foi algo assustador. Ele conseguiu trabalho de caseiro em um sítio e estava recém-casado. Era um fim de tarde. Juarez ia até o centro da cidade, que ficava uns 5 quilômetros. Ele ia de carroça e aproveitava para trazer algumas coisas que não produziam lá no sítio. A gente se encontrava lá e aproveitava para tomar uma cerveja, bater um papo, e antes de escurecer,
ele partia de volta para casa, por conta da esposa e da filha pequena, que naquela época tinha 2 anos. Um certo dia por ali, aparecia um cidadão estranho. Aparentava ter uns 50 anos. Ele vivia pedindo cigarro, cachaça e comida. Era visivelmente uma pessoa que estava em situação de rua. Ninguém sabia de onde ele veio. Ele disse que era do mundo e era apelidado de Vermelho, devido à cor do seu cabelo. Mas ele, aos meus olhos, tinha uma característica estranha. Os cães da rua ficavam ouriçados com a presença dele. Geralmente os cães daquela rua não eram assim com outras pessoas, somente com ele. Já fazia tempo que ele estava por ali, mas sempre que os cães da cidade viam ele, ficavam agitados e ouriçados. Até a égua da carroça do meu amigo parecia incomodada com a presença dele. Eu não comentei isso com ninguém para que as pessoas não achassem que eu era uma pessoa preconceituosa. Um certo final de semana, o meu amigo precisava fazer uma cerca e estava precisando de alguém para ajudá-lo. Então ele pediu para que o Vermelho pudesse ser o seu ajudante naquele dia. O patrão do Juarez pagaria a mão de obra e o almoço para o Vermelho. Como era final de semana, eu também fui, até mesmo com o intuito de dar um passeio e de dar uma ajuda extra para ele. Eu ia na minha moto e ofereci carona para levar o Vermelho até o sítio do Juarez. Chegamos lá. Era sábado por volta das 8 horas da manhã. O trabalho começaria após o café da manhã preparado pela esposa do Juarez. Haveria uma pausa para almoço. Era previsto que o trabalho terminasse a partir das 5 horas da tarde. Eu percebi que os cães do sítio também ficavam ouriçados com a presença do Vermelho. Eu me lembro que quando fomos ao local em que faríamos a cerca, passamos perto de um chiqueiro e um curral de ovelhas. Por incrível que pareça, os porcos e os animais pareciam assustados com a presença do Vermelho. Aquilo começou a me deixar com a pulga atrás da orelha. A mulher do Juarez claramente percebeu isso também. Não era assim que se comportavam os animais no dia a dia com as pessoas. O ajudante ficava em silêncio, tipo cara de vergonha. E o trabalho começou. E tudo foi conforme o previsto. Quando deu exatamente 6 horas da tarde, foi feito o pagamento, tomamos uma talaga de cachaça com torresmo e fomos para casa. Eu deixei o tal Vermelho no centro da cidade, perto de um bar, e fui embora para minha casa. Os cães da rua, quando nos viram chegando, começaram a ficar alvoroçados. Agora eu vou contar o que o Juarez me contou, o que aconteceu naquele exato fim de semana. Naquela noite, segundo o Juarez, após tomar banho, eles jantaram e depois foram dormir. Juarez disse que era mais ou menos 1 hora da manhã. Os animais da pocilga estavam agitados. Ele pediu para que a mulher se acalmasse. Ele abriu a porta e com o farolete e seu 38, ele foi até lá para ver o que era. Quando ele chegou lá, ele teve uma visão perturbadora. Ele viu um cão enorme com um filhote de porco na boca. Aquele animal, quando percebeu que estava sendo observado pelo Juarez, pulou a cerca da pocilga e se embrenhou no mato. Ele disse que nunca viu um cão daquele porte e tão feio e fedorento. Ele atirou, mas errou o tiro devido à surpresa. O bicho fugiu levando o filhote. Ele disse que o animal era maior que um lobo-guará, mas esses bichos não andavam por aquela região. A cara também não parecia ser de um animal comum. Após aquele episódio, passou 2 noites. Quando foi na 3ª noite, novamente os bichos estavam nervosos na pocilga. Dessa vez, mais preparado, Juarez foi ao encontro daquele animal estranho. Dessa vez o que ele viu lhe deixou perturbado. Ele viu que aquele animal estava de pé como um ser humano. Ele ficou frente a frente com Juarez. Então, o meu amigo pôde ver, com mais detalhes, que aquele animal tinha uma cara com traço humano muito forte. Pelos escuros, dentes pontudos, olhos amarelos como farol. Dessa vez o meu amigo atirou, e dessa vez ele acertou 6 tiros naquela criatura. A fera caiu cambaleando, se arrastou e não deixou se abater ali. Fugiu cambaleando. Juarez preferiu não ir atrás daquela coisa, por ser um homem de roça, ainda mais que ele deixaria sua esposa e filha sozinhas em casa. Ele preferiu não arriscar. Por coincidência, perto dali,
haviam pessoas que estavam pescando e laçaram em frente ao sítio do Juarez. Eles disseram que escutaram os tiros e então saíram da beira do rio para verificar o que estava acontecendo. Eles seguiram os rastros de sangue e chegaram até trapos de roupas dobrados no chão, sob uma figueira. O Juarez foi até lá também e verificou que eram as roupas do Vermey. Ele reconheceu na hora porque também havia o dinheiro do pagamento do serviço que ainda estava no bolso de sua calça. Porém, depois daquele ocorrido, o Vermey nunca mais foi visto e também aquela criatura nunca mais assombrou a região. Boa noite.